Bom, então vamos lá, rapaziada. Esse aqui é o vídeo que você não vai assistir no canal do seu investidor favorito. Na verdade, pra mim, esse aqui é o vídeo do ano do YouTube, cara. Não assisti nenhum vídeo com mais conteúdo do que esse aqui até agora. Aqui é a verdade nua e crua, velho. É a expectativa de você mudar de vida com o pensamento que esse cara vai te passar agora. E assim, já recomendei o canal dele. Tô assistindo demais o canal desse cara aqui. É o Alisson do Ação Horizontal. Cara, como ele disse uma vez no canal dele, num vídeo dele, é bom você ouvir essas palavras, você ouvir essas coisas de outra pessoa que não é você. Porque eu falo isso aqui várias vezes no canal, cara. Na verdade, eu não falo tão bem quanto ele vai falar agora, mas muitas vezes eu já tentei explicar isso para muitas pessoas e já até cansei de falar. E é bom saber que tem outras pessoas falando sobre esse exato assunto e impactando ainda mais pessoas. Você realmente confia que os governos e políticos vão proteger sua família durante a crise? A verdade é que o sistema está sempre por um fio. 2017, greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Houve uma onda massiva de saques em lojas e supermercados, arrastões, vandalismos e mais de 200 homicídios em poucos dias. 2018, greve dos caminhoneiros. As prateleiras do supermercado esvaziaram rapidamente. 2023-2024, apagões prolongados na cidade de São Paulo. Eventos climáticos derrubaram a rede elétrica de milhões de pessoas. E o que acontece com a sua comida quando você fica 3, 4, 5 dias sem geladeira? Ela vai pro lixo. Quem acha que o sistema nunca falha, tem memória curta. Ele falha, e falha o tempo inteiro. A questão é que ele sempre volta. E eu mesmo nem acredito num colapso global que vai levar à extinção da humanidade. Mas eu acredito sim que todos temos dias, meses ou até anos de dificuldade. E nesses momentos, a pior escolha que você pode fazer é esperar o governo ou os políticos te protegerem. Por isso eu, o viajante, tô fechado com a Liovibes. A Liovibes é simplesmente a melhor empresa de produtos liofilizados do Brasil. Se você não sabe, os liofilizados são alimentos muito bons para situações de sobrevivência e trilhas longas. Eles passam por um processo de desidratação a frio, que remove praticamente toda a água dos alimentos, mas mantendo nutrientes, sabor e textura. E isso traz várias vantagens. Esses produtos são extremamente leves e compactos, e eles ocupam pouco espaço no seu estoque. Além disso, eles têm uma durabilidade altíssima e podem ser armazenados por anos sem estragar. Melhor do que os outros métodos de conservação. Então, se assim como eu você quer estar preparado para os próximos anos, aumente gradativamente o seu estoque de liofilizados para situações de risco. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do site da Liovibes e lá você pode usar o cupom VIAJANTE para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Vamos lá assistir esse react. Vou deixar aqui o vídeo em 1.25 e bora. Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre um assunto que é chato, mas que eu sei que é muito importante. Vamos falar sobre um dos efeitos da inflação que eu não vejo os economistas comentando. E eu nem sei se eles comentam sobre isso porque talvez seja feio, talvez prejudique a possibilidade de patrocínios, esse tipo de coisa. Só que como Os economistas não vão falar isso aqui que ele vai falar no vídeo, simplesmente pelo fato de que se eles falarem isso pra você, eles não conseguem vender consultoria, eles não conseguem te incentivar a fazer cadastro em corretora, não conseguem te vender curso de investimento. eu sou livre, eu posso falar abertamente sobre esse assunto com vocês. A inflação tem muitos efeitos nefastos. Mais um deles, e talvez um dos mais draconianos, seja a redução de tempo de vida das pessoas. Ou pelo menos a redução do tempo de vida útil das pessoas. Se uma pessoa chegaria a 80 anos, ou ela chega a 70, ou ela chega a 80 muito mais depletada do que chegaria. Ela chega com muito menos saúde do que ela chegaria, porque os produtos que as pessoas estão usando atualmente, os produtos que nós estamos usando, perdem a qualidade com o tempo para que os preços sejam mantidos. É por isso que muita coisa não aumenta de preço proporcionalmente à expansão da base monetária, porque a inflação é a expansão da base, originalmente era a expansão da base, e eles mudaram o significado, houve uma revolução semântica para o aumento generalizado dos preços. E por que isso ocorre? Porque se você diz que inflação é o aumento dos preços, você pode atacar o empresário. Mas se você diz que a inflação, aliás, se você reconhece que a inflação é a expansão da base monetária, você só pode olhar para o governo e dizer, esses caras estão destruindo a nossa moeda. É isso. Você acha que o governo, imprimindo moeda, quer que você ataque quem? Cara, o próprio presidente, ele ataca os empresários. Ele fala que são os empresários que aumentam o preço. Só que é o Estado que imprime moeda. É o aumento da base que causa a inflação. E é muito interessante como ele fez esse paralelo de, cara, você consome produtos piores,
porque os empresários não querem aumentar o preço do produto, porque imagina, tu tá ali há 1 ano comprando sempre no mesmo preço. Aí o empresário, ele vai ter que aumentar o preço, só que, porra, tu vai pensar, o preço desse produto aqui subiu, eu vou comprar um produto de pior qualidade. Só que o empresário, ele já nem faz isso. O que que ele faz? Ele mesmo já piora a qualidade do próprio produto dele para não ter que subir o preço. Ou seja, cara, se você tem mais aí de 20 anos, você já percebeu que os produtos que você comia quando você era jovem, se você faz uma comparação com eles hoje em dia, cara, é absurdo. É menos qualidade e menos quantidade. E o preço ainda subiu. Vocês verem como o negócio é ridículo. Bom, vamos continuar. Aí o que é que acontece? Você passa a usar um monte de produto de baixa qualidade, produtos que tiram a nossa saúde, porque eles têm o preço que um produto de qualidade teria se não houvesse a inflação. E eu sou um exemplo vivo disso. Preste atenção. Ó, ele vai falar uma coisa importante aqui, mas só deixa eu cortar rapidinho. Cara, você quer ganhar dinheiro no Brasil? Eu já falei isso em outro vídeo. Se você quiser ganhar dinheiro no Brasil, começa a vender produtos o que eles realmente eram há 10 anos atrás. Por exemplo, a bolacha Traquinas. Há 10 anos, a bolacha Traquinas teve diversas mudanças que pioraram a qualidade da bolacha. Você quer ganhar dinheiro hoje no Brasil? Sabe o que você faz? Vende a fórmula antiga da Traquinas para quem tem dinheiro, para quem é rico. Vocês já repararam que esse movimento está acontecendo? Algumas empresas, elas estão focando num público que tem mais dinheiro, que é a elite brasileira, né? E que tá com saudade de comer as coisas com o gosto que elas eram no início. Por exemplo, comer um Fandangos com o gosto do Fandangos de 2000. Comer um Fofura, acho que nem existe, né? Comer um Torcida com o gosto do que era um Torcida dos anos 2000. Comer uma bolacha passatempo com gosto do que uma passatempo era nos anos 2000. Eles vão gourmetizar os produtos dos anos 2000. Vocês têm noção disso? Sendo que o correto era você se adaptar, consumir um produto e manter aquilo para sempre. Mas não. A qualidade vem caindo. E, cara, a qualidade cai de uma maneira absurda. Não tem mais cacau no chocolate, pô. Vou deixar a pergunta para vocês. Se você compra um chocolate e ele não tem cacau, ainda é um chocolate? Me explique. Então isso é muito bizarro. Se vocês olharem os vídeos de 1 ano atrás, vocês vão ver que em boa parte deles, os meus lábios estão bastante avermelhados. Só interrompendo aqui rapidamente, vocês aí que são investidores, cada vez mais difícil para vocês esconderem que a inflação não é o aumento da base monetária, tá cada dia mais difícil. Vai chegar uma hora que vai ser insustentável, cara. Inclusive, já até percebi que alguns investidores, eles nem focam mais no público de direita, público liberal, ou público mais à direita mesmo. Eu tô percebendo que muitos caras que vendiam curso de investimento e tal já estão começando a sinalizar para um público mais esquerdista. Por quê? Porque o esquerdista ainda compra essa ideia. Ele ainda compra essa ideia de que o aumento da base monetária não gera o aumento de preço. Então, quem segura essa tese são os esquerdistas. Porque o pessoal da direita meio que já percebeu e já aceitou que isso é um fato. Principalmente depois que o 38 começou a fazer vídeo, cara. As pessoas já começaram a aceitar isso. Mas o público de esquerda ainda não. Por isso que você vê tantos investidorzinhos da bolsa sinalizando para público de esquerda. Por quê? Porque o público da direita já não compra mais essa ideia de investir na bolsa brasileira. Porque o rendimento é menor do que o aumento da base. Isso que eu tô falando aqui para vocês tem 2 anos. O 38 já fala isso há 4. Isso no YouTube, né? O Fernando Urich já fala isso há 10, 15 anos. Pois é. Inclusive, nesse exato momento, os meus lábios estão levemente mais avermelhados do que eles são naturalmente. Por que é que isso ocorre? Eu tenho um problema de pele, que eu já fui a diversos dermatologistas e eles não encontram a solução. O que é que acontece? Os meus lábios são mais finos, a pele dos meus lábios é mais fina, se irrita com mais facilidade e resseca com mais facilidade. E eu já utilizei muitos medicamentos que eles recomendam. Não, passe vaselina que vai conservar a lubrificação dos lábios. Lubrificação é foda, né? Lubrificar a boca é foda. A hidratação. Lá ele. Use aqui Aquafor, use aqui Cicaplast, use um monte de coisa aí.
E nunca deu jeito. E nunca deu jeito, porque eles estavam sempre me dizendo, olha, combata esses sintomas, combata esses sintomas. Só que eu, particularmente, acho que isso aqui advém de estresse. Eu passei os últimos 8 meses sem ter esse problema e tipo, meus lábios estavam normais. E foi a primeira vez que isso aconteceu em um intervalo de 6 anos. E cerca de um mês e meio pra cá, isso voltou a acontecer, tá? Nesse momento, eu vou até falar pra vocês, eu também tô passando por bastante estresse, cara, porque eu percebi isso desde a última eleição, cara. A época de eleição é onde eu fico mais nervoso, onde eu costumo ter mais ansiedade. Então, assim, eu não tenho problema no lábio, mas a minha mão começa a descascar, começa a coçar. Então, pessoal, mesmo assim eu tendo uma base forte, mesmo eu tendo bunker, mesmo, cara, estando preparado pra tancar o Lula, cara, esses momentos são chatos pra um caralho, tá ligado? Porque inevitavelmente, cara, tu pode ser, porra, extremamente libertário, ANCAP pra caralho. Inclusive, eu acho que eu sou o mais ANCAP dessa porra aqui, mas tu sabe que aquela porra ali vai influenciar ali seus próximos 4 anos de maneira brutal, entendeu? E esse ano é ainda pior, porque, cara, os candidatos são terríveis, cara. Tipo assim, eles não se dão nem ao trabalho de tentar me enganar, tá ligado? É brutal, é brutal. Não é falta de água, todo esse packzinho de cuidar da hidratação, eu já fiz, ó, bebe bastante água, repõe os sais minerais. Eu achava que era falta de sal integral. E quando eu comecei a usar o sal integral, realmente melhorou. Mas não solucionou o meu problema e nenhum dermatologista me disse o que é que era. Mas o ponto aqui foi ter sido recomendado a ficar utilizando um monte de produto ruim que era inadequado para o meu problema. Até que eu conheci a Trupalho. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, tá? Eu tô falando dos caras aqui porque eu acho que os caras fazem um trabalho excelente e a gente vai continuar falando sobre inflação. Só me dá um momento, tá? Que eu preciso explicar pra vocês. Porque isso tem a ver com o assunto. Eu conheci a Trupalho, que é uma empresa que vende produtos naturais, tá? Como desodorantes à base de produtos naturais, sebo bovino, óleos essenciais e também O desodorante que ele mostrou aqui parece uma bala de 12, né? Parece um cartucho. fazem um balmezinho aqui, um Tellow Balm, que é sebo bovino misturado com óleo de jojoba, cera de abelha, enfim, um negócio é brabo. E isso aqui não solucionou o meu problema, mas conteve o problema de uma forma que nenhum outro produto resolveu. Nenhum outro produto resolveu. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficavam os meus lábios. Eles ficavam assim, ó. Eu acordava com os lábios assim. Se eu saísse com alguma menina, a gente se beijasse e tal, não sei o que lá, já era suficiente pra ferrar os meus lábios, sabe? E o negócio estava complicado. Até que eu conheci aqui a Trupalho. Inclusive, estou trocando agora todos os meus outros produtos por produtos naturais. Já troquei pasta de dente comum por pasta de dente aqui sem flúor. Troquei... Porra. O flúor é foda, né, mano? Caralho. Eu tenho vontade de fazer isso aqui, só que, sei lá, cara, na minha lista de prioridade eu tenho até medo de olhar pra esse tipo de coisa, sabe? Porque, queira ou não, isso aí vai exigir um investimento brabíssimo, né, velho? E ainda mais eu que compro pra ter a coisa por muitos anos, eu vou ter que comprar muito disso, cara. Pra estocar, vai ser um rombo no meu orçamento, né? Vai ser bizarro. porcaria de desodorante com alumínio pelos materiais da Trupalho. Aqui, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu comprei. E eu já tô achando fenomenal. Gostei do bagulho. Eu tinha receio de comprar porque eu achava que ia ficar muito suado, mas não fica. O negócio fica bom, dura bastante tempo, é show de bola. Mas aí você se pergunta, porra, mas e o preço? Porque um negócio desse aqui é muito mais barato que um negócio desse aqui. Pois é, aí é onde entra o Era o que eu tava falando, vamos ver. problema. Veja, nesse caso específico da Trupalho, eu acho que compensa porque dura muito, 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 muito tempo. Porém, no geral, as pessoas não têm a mesma perspectiva que eu de custo versus benefício. Isso aqui custa 4 vezes mais do que isso aqui e dura 3 vezes mais. Aí você pensaria, porra, mas não compensa então. Só que é muito mais saudável. Isso aqui é muito mais saudável. Isso aqui eu paguei 100 conto. Isso aqui eu paguei 100 conto, só que durou 8 meses. Aí você vai no médico, o médico te recomenda um monte de bagulho com base em plástico que não vai fazer efeito, que não vai ser saudável. Você vai comprar panela, mano, a panela de Teflon, com Teflon, né, antiaderente com Teflon, ela é muito mais barata do que uma panela de cerâmica. E o Teflon vai intoxicando a gente com o passar dos anos. Se você vai comprar uma tábua de carne, de plástico, ela é muito mais barata do que uma de madeira. De madeira também pode juntar resíduo, mais também do que uma de vidro. E aí o vidro também tem problemas porque tira o fio
das lâminas, enfim. Só que sempre tem alternativas para o plástico. E elas são todas muito mais caras. São todas muito mais caras. E as pessoas não conseguem enxergar a relação de custo-benefício. E quando conseguem, elas têm que ter a capacidade de comprar aquele material mais caro. Vocês lembram que quando vocês eram jovens, todos vocês não, né? Talvez geração Z, Millennium, vocês lembram que os móveis da sua casa duravam uma eternidade? Porque eles não eram de MDF, eles eram de madeira mesmo. Vocês lembram disso? Cara, as coisas duravam muito, velho. E a parte ruim disso é que nós já passamos daquela parte onde algumas empresas começam a baratear o custo de produção dos produtos. Eles estão começando a diminuir a qualidade. A gente já passou disso há um bom tempo, cara. Já passamos há um bom tempo. A gente já tá com o pior do pior. Você assiste qualquer vídeo aí dos caras nos Estados Unidos, você vê que a qualidade dos alimentos dos caras é melhor que a nossa. O que a gente produz de bom já sai do Brasil. A gente já fica com o lixo. Isso que é foda. Da mesma forma como você lembra disso, muitos que estão assistindo esse vídeo agora nem chegaram a experimentar coisas boas. E aí eu faço um paralelo. Existem pessoas hoje em dia que elas não tomam cerveja. Elas são bem fitness, na verdade. Elas não tomam cerveja, elas não comem salgadinho, elas não comem bolacha e alguns outros industrializados. Bem diferente de mim, né, que consumo tudo isso há muitos anos. Só que eu fico imaginando, se eu fosse tipo uma criança agora e tivesse comendo, sei lá, uma traquinas pela primeira vez, uma passatempo pela primeira vez. Cara, dificilmente eu ia viciar nessa porra. Porque é muito ruim, pô. Difícil era não gostar quando eu era criança, na minha época. Porque lá realmente era gostoso aquela porra. Então você vê que, porra, os caras estão ficando fitness, mas não é aquele fitness consciente. A nova geração, eles não estão optando pela melhor escolha, pelo melhor caminho. Eles estão apenas desviando do lixo. Porque o que eles têm pra comer hoje é lixo. O que nós temos hoje é lixo. Da mesma forma, muitos também optam pelo caminho mais fitness porque é mais barato. Não tô falando que tudo fitness é mais barato, mas não comprar industrializados hoje em dia já tá ficando barato. Já tá sendo uma escolha de algumas famílias. Não comprar bolacha para os filhos já é uma escolha de algumas famílias. Não comprar chocolate. Então você vê que não só piora a sua qualidade de vida, mas tira a sua qualidade de escolha, porque muitas vezes o pobre ele não tem o que escolher, ele compra sempre o mais barato. Isso é bizarro. E quando não tiver o mais barato para comprar? Quando a qualidade dos alimentos cair de uma forma tão brutal e os caras falam, pô, não tem como piorar mais a fórmula dessa bolacha. Agora a gente vai ter que subir o preço, não tem o que fazer. O que vai ser do pobre nessa hora? Difícil, né? Bom, vamos lá. Comprar aquele produto mais caro, que é a única alternativa contra a porra dos plásticos que a gente tá usando o tempo inteiro. A gente veste plástico, a gente escova os dentes com plástico, a gente se cobre com plástico, a gente usa plástico no nosso corpo, a gente esfrega, mano, literalmente a escova de dente é feita de plástico. A gente bebe água em garrafa de plástico. Eu tô tentando mudar essas coisas aos poucos, certo? Só que tudo isso é mais caro e as alternativas para os produtos mais caros são os produtos tóxicos, bicho. E eu não vejo nenhum economista falando sobre isso. Pelo contrário, eu vejo inclusive vagabundo, eu não vou citar nome aqui, mas depois eu vou fazer vídeo sobre isso. Eu vejo um monte de vagabundo defendendo que as pessoas não estão perdendo o seu poder de compra. Que, se você olhar aqui, o salário mínimo aumentou, vou ter que ser retardado para acreditar que a inflação é 4, 5% ao ano, porra. Diga aí nos comentários quem é o investidorzinho que fala isso aí, pessoal. Não tem como, não tem como. Aí vocês ficam aí querendo... Vocês aí que eu falo são os idiotas que não são bitcoinheiros ainda, ou que são contra o Bitcoin. Porque tem gente que é a favor do Bitcoin, que entende o Bitcoin, só que não tem capacidade de fazer compra ainda. Tudo bem, mas pelo menos estão estudando. Só que tem a galera que é contra o Bitcoin, que é um monte de propagandistazinho chinês, é um monte de fiduciáriozinho, é um monte de cachorrinho do Estado, cachorrinho obediente do Estado. Olha, não falem não que a inflação é mais de 5% ao ano, não. Que a expansão da base monetária é muito mais do que 5% ao ano. Inclusive, muitos economistas não falam essas coisas porque eles vão vender o cursinho deles. Eles vão vender um produtinho online, um infoproduto, para fazer as pessoas comprarem e aprenderem a investir. Olha, você quer aprender a investir? Compra aqui o meu produtinho. Ou então, compra aqui a minha assessoria que eu vou te mostrar onde investir. Isso só funciona porque eles fazem as pessoas acreditarem ou perpetua a crendice falsa de que a inflação é 5, 6% ao ano. 4%, 3% ao ano. Você é doido. Tem que ser maluco. Tem que ser maluco.
Se eles disserem, olha, a inflação real é 20% ao ano, não é 5%. Aí os seus 10% que você ganha no CDB do banco, do Nubank ou de algum outro banco aleatório, Do Banco Master, geralmente é do Banco Master. fica visível ali, fica translúcida que é bosta, que é merda. E eu tenho um pouco de dinheiro no Nubank, ok? Eu tenho um pouco de dinheiro ali rendendo em CDBzinho barato, em coisa boba. Por quê? Eu tenho medo de, sei lá, acabar tudo e eu precisar de dinheiro e ter que vender os satoshi. Eu venderia, né? Porque eu perdi o meu satoshi, mas enfim. Eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei e precisar gastar os meus bitcoins. Então eu deixo ali um pouquinho de reserva, até porque a gente não sabe se o preço do bitcoin vai cair ou se vai subir. Se cair a oportunidade de compra, eu tenho que ter dinheiro em mãos para comprar. Eu prefiro ficar na média do que arriscar tudo num fundo, certo? É quase impossível acertar o fundo, porque você só acerta na sorte. Por isso não é impossível. É possível, mas vai ter que ser na sorte. Enfim. Aí o que é que acontece? Você fica ali comprando CDB, porque é os juros compostos. Deixa eu te ensinar a magia dos juros compostos. Vem cá que eu vou te ensinar. Olha, você bota um pouquinho aqui, aí você bota mais um pouquinho, aí os juros compostos vai acumulando. Quando você chegar em 100 mil de investimento, as coisas vão acelerar e você vai começar a construir a sua independência financeira ali, quando você passar de um valor específico. Eu tô falando besteira, bobagem, principalmente as pessoas mais pobres que não têm condição de investir e de pouparem absolutamente nada. E eu não tô falando aqui de vagabundo, eu tô falando das pessoas que são pobres, mas que entendem que existe um problema acontecendo, muitas vezes não sabem exatamente quais são os problemas, porque não entendem muito de economia, e tá tudo bem, ninguém tem que ser mestre de economia, ninguém tem que saber tudo de economia, tá tranquilo, beleza, você não precisa saber disso, a única coisa que você precisa saber é que inflação é a expansão da base monetária. E quem faz a expansão da base monetária é o governo. Eles estão reduzindo o seu poder de compra. Ah, mas como é que eu vou me proteger? Eles estão reduzindo seu tempo de vida, na verdade. Os dois, né? Eles estão reduzindo seu tempo de vida. Aí vai chegar o Zezinho e falar, ah, não, mas o Barsi conseguiu. O Barsi investiu e teve retorno com os juros compostos e blá, blá, blá. Cara, o Barsi trabalhou pra caralho a vida inteira. E é por isso que ele ficou rico. Ele trabalhou pra caralho a vida inteira. E tudo que ele ganhava, ele investia. Há muitos anos. Ele ficou muitos anos fazendo isso. Muitos anos. Aí ele pode ter acertado em uma empresa ou outra? Sim. Ele pode ter errado em uma empresa ou outra? Sim. Só que considere também que a inflação no tempo dele não é a mesma que a sua. Ele é de uma outra época. Então, são coisas diferentes. Hoje em dia, com a grana que ele tem nas empresas, tu acha que, por exemplo, aquele negócio que aconteceu com a Americanas, parece que a Americanas faliu, né? Só que antes de falir, não sei quem foi lá e vendeu um monte de ação. Aí depois que essa tal pessoa vendeu um monte de ação, a empresa faliu. Ou seja, ela só mostrou que tinha um problema, uma fraude nas Americanas, após ela se livrar de todas as ações. Tu acha que existem algumas pessoas que têm muito dinheiro na Bolsa Brasileira e que recebem informações privilegiadas que você não recebe? É uma teoria da conspiração, óbvio. Não sei se isso existe. Mas será que existem pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, investem em algumas empresas e elas têm regalias que você, brasileirinho médio, não tem? Pô, uma coisa meio óbvia, né? Coisa meio óbvia. Será que onde o Barsi é recebido e bem tratado, você também é? Ah, mas eu tenho uma ação da empresa X, eu sou dono da empresa também. Beleza, você tem uma ação, você tem 100 ações da empresa. Você também é dono dela, então vai lá, bate na porta da empresa, vê se você é bem recebido por ter ações da empresa. É cada uma, cara. Bicho, atualmente você tem Bitcoin, você tem ouro, prata, metais preciosos, metais mais nobres, e você tem terra. O problema é que é o seguinte, essas coisas têm características e têm características prioritárias diferentes. Terra é muito bom. O problema é que você não pode colocar um terreno no bolso e ir para outro lugar se esse país perder o rumo completamente. Se você for expropriado, já era. Ouro, você... É pra quem quer tancar, velho. É o meu caso, é pra quem quer tancar o Brasil. É o caminho mais difícil, tá? O mais fácil é vender tudo, Bitcoin e Paraguai. Esse é o melhor caminho, na minha visão, tá? Você consegue transportar, mas já tem um custo de transporte, é muito mais difícil ocultar. No meu caso, por que é que eu escolhi o Bitcoin? Porque eu consigo transportar qualquer quantidade de Bitcoin que eu venha a ter, porque eu perdi os meus, no futuro, para qualquer lugar, certo? Isso me dá mais liberdade geográfica, é algo que eu acho que combina mais comigo. E eu fico pensando sobre isso, né? Recentemente eu passei a utilizar esse desodorante aqui, e aí eu fico pensando com os meus botões, caramba, velho.
Meu pai me envia vídeo falando que isso aqui é tóxico, isso aqui tem alumínio, isso está reduzindo a testosterona do homem, está tornando o homem mais fraco. Mas ele é o típico de cara que se eu falar, olha, compra um desse aqui, ele vai olhar pro preço e vai dizer, não, isso aí é muito caro. Melhor ficar no outro mesmo, que é tóxico. Ah, mas a panela de cerâmica é muito cara. Vamos ficar na tóxica. Ah, sei lá, a roupa de algodão é mais cara, vamos ficar na tóxica. E meu pai é um exemplo disso, que eu tô falando aqui, mas tem outras pessoas que elas nem têm noção ainda que a parada é tóxica, porque elas foram tão anestesiadas que elas simplesmente vão no mais barato. Vão no mais barato. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela trabalhava com um monte de produtos baratos. Ela tinha uma loja de produtos muito baratos. E todos esses produtos, quando eu visitava ela, eu ficava pensando assim, caramba, o pessoal compra mesmo isso aqui a rodo, né, velho? Os potes que a galera bota comida, é tudo feito de plástico de baixa qualidade, que se você botar no micro-ondas, vai liberar partícula. As pessoas vão ser alimentadas com aquelas partículas. Cara, a gente realmente é escravo. A nossa sociedade, a nossa geração e as gerações anteriores se tornaram completamente escravos. O Altieri falou um negócio uma vez que eu acho que define bem. Salve, Altieri. Nós somos uma fazenda, bicho. Nós somos gado em uma fazenda. O governo, as elites, tratam a gente como uma fazenda de energia. A gente trabalha, o nosso trabalho é feito com tempo, o nosso tempo é transformado em grana, eles ficam com a grana, porque, bom, a base monetária está sendo expandida, o dinheiro que você tem é lastreado em merda, eles podem expandir a base baseado no pouco dinheiro que você deixar no banco, isso quando o próprio governo não expande a base, isso tudo está ocorrendo, a sua energia está sendo sugada e sendo transferida para as elites, e boa parte da população está anestesiada. Realmente, a castração que foi feita na humanidade foi muito forte, cara. A lavagem cerebral foi muito forte. E não tem muito que a gente possa fazer, porque, sendo bem sincero, a maior parte da população não só está adormecida, como se você tentar atacar o sistema, eles vão dizer que você está errado e vão defender o sistema. Uma coisa que mudou nos últimos tempos é que antes eu tinha aquela visão de que, caralho, no futuro vai dar merda, no futuro vai dar merda, no futuro vai dar merda. Só que agora eu tô com a visão de que, caramba, deu merda, deu merda, deu merda. Tipo assim, eu acho que a gente já chegou no ápice, sabe? Eu acho que falta pouco pra ter alguma coisa, alguma revolução, alguma catástrofe. Cara, não é possível. Não dá pra esticar mais a situação. Sabe, eu fico imaginando o cara que ganha, sei lá, 1.600, o salário mínimo. Como é que o cara vive? Não tem como, cara. Não tem como. Impossível isso, velho. Torto e à direita. Se você disser que é contra a democracia, eles vão te ferrar. Se você disser que é contra a vagabundagem, eles vão tentar te ferrar também. E o pior é que ele tá falando um negócio muito sério aqui, que as próprias pessoas à sua volta, elas defendem o sistema. Por isso que a gente é esquizo. Porque meio que a gente fala as coisas que são uma verdade, as pessoas olham, elas conseguem identificar que aquilo tá errado, só que por ter recebido a informação já mastigada desde criança, elas não querem questionar a informação. Informação que tá clara. Todo mundo sabe. E a inflação não é a que o IBGE fala, cara. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Brasil é uma terra de tiranos. Todo mundo sabe que o Lula é um bandido. As pessoas que votam no Lula sabem que o Lula é um bandido. Todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro é frouxo. Todo mundo já sabe, cara. Só que se você fala isso pra certas pessoas, elas querem dizer que você está errado. De alguma forma, você está errado por estar falando a verdade. E que você deve ser cancelado e preso por falar a verdade. E o argumento delas ou é teoria da conspiração, ou é ataque à democracia. Um dos dois. Ou você é o louco da teoria da conspiração, ou você tá atacando a democracia e tem que ser preso. Vocês entendem? Que a gente tá numa época onde não dá mais pra conversar. Acabou a conversa, acabou o debate. Porque você é contra o pobre, isso e aquilo mesmo. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra a desgraça que está sendo feita contra a população, contra a humanidade inteira. E é exaustivo ficar tentando lutar contra isso, porque somos muito poucos. Então eu acho que a única coisa que dá pra fazer mesmo é se salvar. Nem salvar a família dá. Você pode ter certeza, se você for um cara bitcoinheiro e você tentar falar sobre Bitcoin pra sua família, a maior parte não vai se importar. A maior parte vai achar que é besteira. E só vão se importar quando a água estiver no pescoço. E aí talvez já seja tarde demais.
Ou pelo menos vai ser muito mais difícil do que seria se eles se preparassem agora. E me incomoda muito ver vendedor de curso de investimento que se recusa a falar a verdade, porque sabe que se falar, o castelinho que construiu ao longo dos últimos anos cai, evapora. E alguns até pincelam, falam sobre uma coisa, sobre outra coisa, mas não tem coragem de falar isso aqui que eu tô falando agora. Cara, até os produtos que a gente tá usando. Que merda, velho. Que merda. Eu tô me esforçando pra substituir tudo, só que é caro, mano. Só que tudo é caro. E se limpar dessa lavagem cerebral, ela continua sendo muito difícil, porque o Drive foi instalado na gente durante muitos e muitos e muitos anos. E tem muita coisa que simplesmente é extremamente cômoda. É extremamente cômodo ter uma garrafa de 2 litros de plástico aqui, que eu sei que não é saudável, do meu lado, e eu passar o dia todo bebendo aquilo ali. É muito mais cômodo ficar consumindo isso do que parar e comprar uma garrafa de alumínio grande. É foda, velho. É foda. Eu tô devendo um vídeo sobre inflação pra vocês, e eu vou fazer quando eu tiver um pouquinho mais de tempo sobrando. Eu preciso refazer um vídeo antigo que eu fiz sobre inflação e agora atualizá-lo com um conteúdo sobre Bitcoin também. E realmente vai demorar um pouquinho, mas quando sair, eu acho que vocês vão gostar bastante e vai valer a pena ter esperado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo, beleza? Rapaziada, papo reto mesmo. Vocês gostam do meu canal? Vocês gostam das coisas que eu falo? Impossível você não gostar dos vídeos desse cara aqui, velho. Ação horizontal, velho. Só vai lá, se inscreve, começa a acompanhar o cara. E ele é bem mais ativo do que eu, velho. Eu posto bem pouco, né? Mas ele é bem ativo, faz live. Cara, você pode... Ó, ele refuta aqui outras pessoas. O canal dele é bizarro, velho. O canal dele é muito, muito bom, tá? E você pode ver que tá numa crescente aqui. Tem vídeo de 2.000, 3.000 views. Pode acompanhar, cara. Com extrema segurança que vocês vão gostar, velho. Acompanho e me identifico com o canal do cara. Acho que vocês deveriam fazer o mesmo, tá? Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.